Yo! Bom, hoje nós vamos falar aqui sobre mediunidade. Mediunidade é um assunto muito delicado, muito específico, que exige de nós bastante coerência para a gente conseguir transitar no meio disso, evitando as fantasias, mas também evitando o niilismo. No meu caso particular, e isso eu compartilho aqui com vocês, eu tenho mediunidade desde criança, mas eu fui tomar conta disso na minha pré-adolescência e foi uma coisa muito complicada, uma coisa que mexeu muito comigo. Eu não queria, eu preferia ser diagnosticado com qualquer tipo de patologia, de psicopatologia e receber um tratamento para bloquear aquilo. Para mim isso teria sido muito mais fácil, mas o fenômeno na minha vida mostrou-se totalmente contundente, mostrou-se totalmente real, verídico. Eu tenho uma família que ela é espírita, mas quando a mediunidade ela acontece, ela extrapola todo o lirismo, toda a fantasia, toda a poesia dos livros que você lê, fecha e devolve para sua mesinha de cabeceira, porque é o tempo todo, você não tem controle, é uma coisa totalmente nova que está acontecendo e você fica perdido se não tiver uma orientação, um acompanhamento que possa te ajudar. E eu perdido naquilo e ainda assim tendo o acompanhamento, foi um período muito difícil para mim. Mas conforme eu disse, eu preferia achar que eu estava louco e me dar um remédio para parar tudo aquilo. Mas no entanto, as experiências elas eram extremamente reais, extremamente comprováveis. Ou seja, aparecia um espírito, eu questionava ele, falava: "Bom, de duas uma, ou isso daí é coisa da minha cabeça, ou isso aí de fato é um espírito. Se for um espírito, ou seja, se for uma inteligência, né, individualizada, separada de mim, vai saber coisas, vai me dar informações, vai ter uma personalidade, vai ter, enfim, toda uma gama de manifestação de ser que extrapola os limites dos meus registros, das minhas percepções, da minha história. Então eu fazia pequenos testes, aliás, grandes testes, fazia perguntas que eu não podia saber a resposta, coisas que precisava de números, de datas, de informações minuciosas. E sempre que eu estava sendo assessorado, tendo acesso a espíritos que queriam o meu bem-estar, eles traziam isso para mim de uma forma contundente, para falar: escuta, isso é uma coisa real, tá acontecendo, vai continuar acontecendo, sempre aconteceu na história da humanidade. Trate agora de estudar, trate de se aprofundar e principalmente de se equilibrar para conseguir lidar com isso, né? E era uma coisa muito interessante mesmo o que acontecia. Agora, uma coisa importante desse vídeo, porque talvez você já saiba disso tudo que eu falei, se você clicou aqui é porque você já tem um conceito sobre mediunidade, você talvez já estude sobre mediunidade, talvez você seja um médium. A questão é a seguinte: nós estamos entrando num período planetário da humanidade em que a mediunidade ela vai se tornar um canal de acesso às diversas dimensões extrafísicas da vida muito mais sutil e muito mais constante, ou seja, um canal de comunhão constante com dimensões superiores da realidade, ou inferiores, se você se sintonizar. Depende da sua sintonia e não de quem é sintonizado. Mas uma característica que você pode notar que está acontecendo é que as mediunidades de hoje em dia elas são muito mais sutis e muito mais constantes. Antigamente o que acontecia? Você tinha uma mediunidade que ela não era sutil, ela era gritante, com efeitos intelectuais, efeitos físicos inclusive, que impactavam. Eram coisas... você pega lá Chico Xavier, você tinha as psicografias de Chico Xavier, detalhes, mas detalhes e uma coisa muito precisa. E hoje em dia é uma coisa muito mais no nível da inspiração, das sensações, de você sentir que acessou, que fez um download de informações que antes não eram suas e de repente você entende aquilo, sentir os lugares, sentir mais as pessoas o tempo todo, uma sensação de estar conectado. Essa é uma característica que está sendo muito presente na mediunidade agora desse novo século, que envolve uma questão das necessidades que nós temos aqui agora. Lógico que o fenômeno ele continua a acontecer de uma forma contundente, onde existe uma mediunidade contundente.
Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui é que pelo fato dessa mediunidade ela estar se sutilizando. E só um detalhe, antes ela era contundente, mas assim, nem sempre acontecia constantemente no sentido de que você precisava de uma reunião mediúnica, você precisava de um trabalho específico para que ela pudesse se aflorar, se manifestar, enfim. Hoje em dia é uma coisa mais constante, você não precisa incorporar, desincorporar, mesmo porque esse negócio de incorporação é um conceito complicado, não é bem assim que funciona, mas é uma coisa de comunhão mais constante. Então, o que acontece? Dada essa nova característica de manifestação da mediunidade, a gente tem tido muito caso de animismo, ou seja, quando o próprio espírito do médium ele produz aqueles efeitos que até o próprio médium vai acreditar que são efeitos espirituais, que na verdade não é produto da autossugestão, é produto do próprio inconsciente ou subconsciente desse médium. Ele pode estar fazendo isso da maior boa vontade, não está querendo fraudar nada, mas ele acaba misturando as coisas por ser algo muito no nível psíquico hoje em dia. E por ser algo também muito no nível psíquico, às vezes acontece do espírito transmitir algo na linguagem do pensamento, que é uma linguagem além da linguagem verbal, dependendo do nível do espírito. Espíritos muito superiores não tem essa coisa primitiva que nós temos aqui, que é a comunicação verbal. Comunicação verbal impede que uma pessoa compreenda totalmente a outra. Em níveis mais elevados de realidade, eu entro em sintonia com outro ser e pelo pensamento, além das palavras, eu entendo, eu capto a ideia original daquele espírito. Então muitos espíritos trabalham assim também na mediunidade. E quando essas ideias elas são captadas pelo médium, o médium formula aquelas ideias nas suas próprias palavras. Mas, no entanto, isso não é uma desculpa, um motivo para a gente começar a achar que tudo que vem na nossa cabeça é coisa de espírito. Tudo que vem de imagem, de sensação, é coisa extrafísica, porque pode não ser. E é importante a gente ter essa noção de que, olha, ok, é uma imagem que me veio. Até eu ter uma comprovação, até eu conseguir ter algum elemento que me dê um norte nisso daqui, eu não vou aceitar de imediato. Por quê? Porque senão nós criamos um desmerecimento em torno do assunto mediunidade. Você começa a achar que é médium, você é o grande paranormal da parada, dos seus amigos, do seu centro, e de repente começa a soltar informações equivocadas. E por você estar em meio a amigos, o pessoal vai ter receio de falar para você que você está falando abobrinha. E você começa a se sentir cada vez mais o médium, a médium da coisa, falando, soltando informações imprecisas que só fazem as pessoas entenderem que aquilo é coisa da sua cabeça e que talvez mediunidade nem exista. E você acaba complicando, desmerecendo um assunto que você estava trabalhando para expandir, para beneficiar, para trazer para as pessoas. Então, esse é um período de muito cuidado, de muito pé no chão, de muita meditação, para você limpar mesmo os lixos dos porões do inconsciente, do subconsciente, para que aquilo não se misture, não polua, não interfira muito nas informações que você porventura vai receber, vai entrar em contato, vai estar em conúbio com elas. Tá? Limpar a mente, bastante autoconhecimento, que é para você saber realmente o que é tendência sua, o que é seu, o que é pensamento da sua pauta, o que pode não ser, mas ainda assim outros fatores devem ser analisados. Enfim, bastante coerência, porque o fenômeno ele existe. Agora, é importante que a gente saiba ter uma coerência dentro dele para não criar desmérito, tá bom? É muito do que eu falei também no vídeo de viagem astral. Se você se contenta com o falso, o verdadeiro não vai fazer questão de ir até você. Rejeite o falso. O seu compromisso não é com o espírito, não é com... O seu espírito é com a verdade. A verdade que é a luz que te sustenta. Tente entrar em sintonia com tudo que seja manifestação dessa verdade. Não caia nas suas próprias falseações. Um abraço do tamanho do sol, espero que isso tenha te ajudado. Se te ajudou, por favor, dê um like, deixe seu comentário, inscreva-se no nosso canal para ajudar esse nosso projeto. E até a próxima, muita paz para você, muita alegria e irradie bastante nessa sua vida. Até mais.